E é um 4.2.0, são 400 megas por R$ 99,90. E uma fibra ótica da velocidade de um piscar de olhos. E ainda você tem aplicativo Leak Doctor e ligações ilimitadas. Vem para a Onet. E o convidado que vai girar o nosso mundo hoje vai trazer muito sobre questão de fé e também como você pode atenuar na sua vida a questão de depressão. Recebam Matheus Siqueira. Matheus Siqueira, muito obrigado, né, por estar aqui no meu talk show, brilhando aqui hoje. Eu que agradeço, Douglas. É um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que será um bate-papo muito edificante e espero que tanto você, como eu, como todos que vão nos acompanhar, venhamos aprender um pouco mais, vivenciar situações difíceis. Todos nós vivenciamos e às vezes um direcionamento de uma pessoa com uma visão diferente pode te dar um auxílio, um novo norte, uma nova direção que pode ser muito útil para você. É isso aí, gente. Fica ligado nesse vídeo que nós vamos falar muito sobre fé e a depressão em si, né, Matheus? Trabalhar de um ponto de vista, né, de todos os ângulos mesmo para tentar abordar o tema de uma maneira mais específica, né? Sim, o nosso propósito é que geralmente as pessoas que vivenciam isso têm uma dificuldade enorme de poder vencer, né? Enxergar uma luz, uma direção, e a gente vai tentar dar um direcionamento a partir daquilo que a gente já vivenciou e aprendeu. E até a questão dos familiares também, né? Porque acaba que muitos familiares não sabem como vão lidar ali, né, com a pessoa, com o outro familiar que está passando por essa situação, né? Porque não é só chegar. Um dia eu vi um quadrinho que a mulher chegou e falou assim: gente, por que você está deprimida? Tem tantas coisas belas no mundo. Ela falou assim: por que você tem asma? Tem tanto ar, né, no mundo? Porque é uma questão assim, né? Muitas vezes a pessoa não dá conta de enxergar mesmo, né? É uma doença ali em si, né? Isso, a depressão é tida como uma doença. E eu acho que durante muito tempo, Douglas, houve uma resistência, não sei nem se talvez a palavra certa seria ignorância, né? Mas as pessoas diziam que às vezes a pessoa estava muito mal e o familiar falando que era frescura, né? Que não precisava disso, estava exagerando. Principalmente o homem, né? Você não é macho, não, o homem não chora e tal, né? Já vem daquela questão do machismo, de realmente ali o homem não tem sofre várias. Torna o estado da pessoa que já está doente ainda pior, né? Ao invés de contribuir, de ajudar, acaba piorando o estado da pessoa. Mas nós vamos trabalhar essa saída, por assim dizer, na base da fé. Eu acredito que Deus é um ser superior e, como Criador, ele entende a sua criatura, né? Então, quem sabe, principalmente a dor que alguém passa, é Deus. Então, nós queremos trazer essa luz, esse caminho que talvez a pessoa que está em depressão não enxerga, né? O Deus que a ama, o Deus que quer ver ela bem, né? Nós vamos tentar direcionar esse caminho para quem estão nos acompanhando. E a gente vê também a questão da fé e do foco também, que muitas coisas que a pessoa acha que tem um valor na sua vida, né, abandona até a questão da fé realmente, foca muito em questão financeira, em só trabalho, só as outras coisas pensando, esquece talvez da família, de filhos, né? Nem acompanha o crescimento dos filhos, focando mais em dinheiro. Depois, na hora que chega lá na frente, vai ver que o dinheiro não era tudo, né? E isso traz uma certa depressão na frente, a pessoa vai vendo que perdeu um tempo também precioso, né?
principalmente a psicologia, quando ela vai elencar as fases, né, do crescimento, do amadurecimento, desde o período da criança, ainda bebê, as fases de aprender a falar, e aí você vai evoluindo, e às vezes o pai ou os pais, na correria que é a vida hoje, né, negligenciam talvez uma atenção para o filho em uma dessas evoluções, desses tempos que são importantes, e às vezes a ausência do pai traz um vazio, uma carência para aquele adolescente, e isso repercute nas suas atitudes, isso repercute na vida de toda a família, né? Pode trazer um mal para toda a família, e são às vezes situações que são difíceis de ser resolvidas, né? O nosso cérebro, ele é programado para rotinas, e quando nós temos ali aquela rotina para ser transformada, para ser mudada, e aí nós falamos também de sentimentos, quando se cria um sentimento, para você mudar, para você transformar, demanda tempo, demanda cuidado, demanda esforço. Até também nessa questão, trago como exemplo essa questão da rotina. Quando nós temos uma rotina, o nosso cérebro já está programado para aquela situação. Às vezes a gente age sem raciocinar, sem pensar. E quando nós vamos mudar essa rotina, o cérebro resiste, porque ele não quer se esforçar. Então, às vezes, você resgatar uma situação de dificuldade não é tão simples. Demanda renúncia, demanda atenção, e às vezes falta muito isso na família que passa por problemas de vícios, problemas de depressão, como nós vamos abordar com mais intensidade hoje, e às vezes essa atenção é negligenciada, essa renúncia não vem, e a família traz em si problemas que são difíceis de ser resolvidos. Essa questão da mudança de rotina, né? Você falou tudo. Somos seres que vivemos em rotina. Até o nosso cérebro trabalha isso, né? Você falou, para não ter o cansaço, né? De todo dia você fazer uma coisa diferente. Então, assim, a gente já faz coisas mais iguais. Mas quando você está analisando de um ponto de vista, né, religioso ou de um ponto de vista de fé realmente ali em si, é mais difícil ainda, né? A mudança de postura moral, né? De você trabalhar realmente dentro de si. Até para trabalhar essa questão da depressão, porque muitas pessoas não veem realmente, eles só sentem a tristeza, vê que está faltando algo, mas também não sabe o que é, né? Isso aí que é mais difícil, porque na hora que vai ver, já está dentro da depressão, né? Eu acredito, Douglas, que nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas dificuldades em comum. E talvez a questão da autocorreção seja uma delas. A gente tem dificuldade de lidar com pessoas nos chamando a atenção, querendo que a gente haja de forma diferente, né? Então, o próprio Jesus traz isso na sua mensagem. Jesus ele nos ordena a nós renunciarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, né? Então, assim, é uma situação que ele mesmo deixou claro que não é fácil, né? Jesus, quando ele está passando pelo processo da cruz, a última semana de Jesus é uma coisa extraordinária, né? Ele passando por Betânia, ele, quando entra em Jerusalém, ele vê as pessoas gritando Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e ele, enquanto Deus, está sabendo que daqui poucos dias eles vão gritar para que ele fosse crucificado. Então isso traz na oração do Getsemane, quando ele já está no Getsemane, antes de ser preso, aquela oração sofrida, né? Que ele até cogita nessa oração que ele faz com o Pai, de uma forma muito íntima, a possibilidade de ser passado dele esse cálice. Então, assim, isso nos dá uma ideia de que é uma situação difícil, mas ele também nos dá a esperança de que, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. E até sobre a figura do Cristo mesmo em si, o que eu mais gosto, né, que a gente pega apóstolos, né, que eram pessoas como a gente realmente.
né? Pedro ali corta a orelha do soldado, depois né, nega Cristo, mas depois no final, né, quando ele foi falecer, ele falece de uma maneira assim edificante, né? De um ponto de vista, fala, não, eu não mereço morrer como Cristo, me crucifique de cabeça para baixo. Então, assim, você vai vendo, era aquele mesmo Pedro lá atrás, né, que negou, que, tipo assim, que também cortou, que fez as coisas e edificou. Isso é importante também para uma pessoa que está passando por né, um estado depressivo, né, que não é porque você está numa situação ruim hoje que você não pode modificar a sua vida e edificar ela, né? Eu acho, Douglas, que a vida dos apóstolos é a nossa maior prova de que a fé ela evolui, a fé ela amadurece, a fé ela desenvolve. Em Hebreus, e aí a maioria dos teólogos concordam que foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele traz no final da carta, no capítulo 11, o conceito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Então, quando nós olhamos o contexto em que a carta foi escrita, é uma coisa extraordinária, porque às vezes quando nós, na nossa realidade, lê o texto, não temos compreensão do que de fato o apóstolo está querendo dizer. A carta aos Hebreus ela foi destinada aproximadamente no ano 66, depois de Cristo. Quem governava o Império Romano era Nero. E ele, na época, fazia uma perseguição ferrenha aos judeus e principalmente aos cristãos. O ouvinte que estiver nos acompanhando e viu o filme do apóstolo Paulo retrata a forma com que os cristãos eram perseguidos, eram queimados, jogados nas arenas. E você pega o próprio Paulo mesmo, que antes era Saulo, que levam Estevão à morte, né? E edifica ali. E até na questão de Paulo, a gente vê várias vezes ele num sentido não de depressão, mas num sentido de tristeza realmente pelo que estava vivendo ali, né? Mas sempre indo aos gentios, né? Indo pregar, e lutando, e tentando, né? É uma coisa bonita de se ver assim também. E assim, Douglas, a gente vinha nesse raciocínio, só para concluir, aí a gente já comenta. Então ele escreve esse contexto para esse pessoal que está sofrendo dessa maneira, sofrendo dessa forma, e aí ele vai instruí-los a ter fé. A fé é a coisa que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera. Então, quando nós queremos trazer para vocês aqui um conceito de vitória acerca de adversidades, e aí nós vamos falar um pouco sobre a depressão, nós estamos querendo falar que a fé ela traz no seu bojo essa questão que às vezes os nossos olhos não estão enxergando uma saída, uma direção. Mas a fé, Deus que tem a visão de tudo, consegue nos orientar. Ele vai retratar ali nesse mesmo capítulo 11 os heróis da fé, vai citar vários exemplos bíblicos, homens que passaram por dificuldades, situações extremas, mas que pela fé venceram. Então nós vamos, à medida aqui que nós vamos evoluindo aqui a nossa conversa, apresentar esse Cristo que através da fé quer ajudar os seus filhos, que através da fé ele quer direcionar os seus filhos. Porém, é deixado no texto uma contrapartida. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que busca a Deus acredite que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus traz a esperança, vamos assim dizer, com a questão da contrapartida. E nós vamos aqui evoluindo a nossa conversa e falar um pouco dessa contrapartida e do contexto nosso também, né? Isso que é bom. E não saiam daí, nós vamos só agora ter
uma propaganda dos nossos patrocinadores e já estamos de volta com mais Matheus Siqueira aqui falando sobre fé e depressão, tá bom? Gira o mundo. Arriba, arriba! Milene, aqui no Iquibeu a gente aprende um espanhol de tanta qualidade que fica parecendo que nós falamos isso a língua nativa. A gente entra no clima, né? Eu já tô me sentindo uma nativa. E é isso aí. Todo mundo que quer aprender um espanhol de muita qualidade e ser realmente falar de forma arriba, tem que vir para o Iquibeu, arriba! E Matheus, você estava falando na questão também, nós estávamos conversando aqui, da questão da sociedade, né? Dessa questão, tanto com a evolução, mas também que hoje em dia temos que tomar cuidado com certas coisas, né? Sim, agora nós trazendo mais para uma parte prática, Douglas, a gente falou um pouco de teoria, agora vamos trazer para a prática. A gente vive um contexto, e a gente comentava aqui até antes de entrarmos no ar, acerca do sociólogo Bauman. É um sociólogo contemporâneo, bastante conhecido, e ele trouxe esse conceito de sociedade, essa sociedade pós-moderna, ser uma sociedade chamada sociedade líquida, né? E esse conceito de pós-moderno vem depois da queda do Muro de Berlim, quando as pessoas deixaram de ter ideais fixos, firmes. Você vai lembrar, na época da sua juventude, as pessoas tinham ideais... Tem pouco tempo. Tem tipo uns 5 anos. As pessoas tinham ideais muito fixos. E aqui eu trazendo para o lado da música, as pessoas vão puxar na memória. Quando uma pessoa ouvia um estilo de música, ela ouvia só aquele ali. Era roqueiro, era só rock. Era do pagode, ouvia só o pagode. Era o sertanejo, só o sertanejo. Mas após essa queda do Muro de Berlim, deixou de ter assim, ideais fixos e as pessoas foram ficando mais superficiais nas suas posições. E isso trouxe, lógico, a parte boa, mas trouxe também essa parte ruim, porque essa ideia de líquida, segundo Bauman, nos traz um sentido de não ter profundidade. Você não de realmente não ter raízes. não tem as raízes fincadas realmente daquilo que você realmente quer, né? Isso, e aí isso resulta, e aí nós podemos falar de todos os segmentos. Relacionamento de pais com filhos, relacionamentos no lado profissional com outras pessoas que trabalham, relacionamento entre maridos e esposas, né? Muito superficiais, e isso acarreta problemas, né? O ser humano, ele é um ser tricotomista, corpo, alma e espírito. E a parte corpo é a nossa parte material, né? Tem até um pessoal fazendo um estudo, mas é um assunto para outro vídeo, para outro dia, então nós vamos fugir aqui do assunto, sobre essa nossa parte material, nossa composição química ser a mesma, né, da terra. E aí nós voltamos no Gênesis, onde Deus cria o barro e assopra sobre o barro o seu espírito. Então, quando nós dizemos que é um ser tricotomista, ele é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte material, a alma é a sede dos nossos sentimentos e o espírito é a parte que se conecta com Deus. E eu acho que é a parte que mais tem ficado de lado, talvez, nos nossos dias. A gente falava aqui sobre a correria do dia a dia. Hoje nós temos muitos ladrões do nosso tempo. A gente falava aqui sobre pais, e você bem citou aqui, pessoas que às vezes, naquele afã de conquistar uma posição, de conquistar um sonho, às vezes se dedicam muito à parte financeira e às vezes esquecem a familiar. Então isso vai gerando um ciclo, uma situação que às vezes sai do controle. Então, quando nós falamos da alma, é a base das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o espírito é a parte que se conecta com Deus. Então, muitas das vezes as pessoas hoje estão passando por situações difíceis, talvez pela falta de aproximação de Deus. Muitas das vezes nesse corre-corre, muitas das vezes nesse afã de nós conquistarmos muitas coisas,
A gente faz tanta coisa e às vezes se esquece de ter o nosso relacionamento com Deus, né? Nós já citamos aqui o texto de Jesus, e aí Jesus, ele é extraordinário porque ele vai mudar o conceito que se tinha. Tudo que Jesus falava era inédito. Jesus falou sobre coisas que os eruditos da época, os sacerdotes que passaram a sua vida inteira estudando, olhavam para ele e ficavam maravilhados. Muitos até invejavam Jesus pelo o jeito que ele falava, as coisas que ele falava e com a autoridade que ele falava. Então, o que Deus tem buscado desde a criação do homem é ser amigo do homem. Quando a gente vê lá em Gênesis, Douglas, que a Bíblia fala que Deus visitava Adão na viração do dia, mostra essa questão de querer se relacionar, de querer uma coisa mais próxima, mais diária. E eu acho que às vezes nós estamos deixando isso de lado. E aí cria-se um problema, porque a nossa parte espiritual, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então, às vezes a pessoa se sente vazia, se sente infeliz, e aqui não tem classe social, aqui não tem idade, né? Nós vemos, às vezes, pessoas muito jovens, e aí nós já temos ouvido falar até mesmo de crianças, né? Com sintomas de situações de depressão e tudo. Mas esse caminho que nós estamos apresentando é você buscar esse relacionamento com Deus. Você buscar essa amizade que Deus quer ter com o homem. É tão interessante, Douglas. A palavra Gênesis, na verdade, ela é um termo grego, que quer dizer início. Mas quando a gente estuda o original, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E a palavra em hebraico para o primeiro livro é Bereshit. E isso é a junção de 3 palavras. Quer dizer homem, Deus e cabeça. E aí a ideia é que Deus quer fazer uma aliança, ser o cabeça do homem. E essa tradução grega foi na Septuaginta, 300 a.C., quando a Grécia dominava o mundo e eles tinham essa questão filosófica como muito importante, pediram para traduzir a Bíblia. Septuaginta vem da palavra de 70, que são 70 sábios que sentaram para traduzir a Bíblia do original para o grego. Mas essa ideia de início, eu acho que Deus quis muito mais que isso. Deus queria fazer uma aliança com o homem. Não somente contar a história da criação. A gente vê que essa é a máxima no livro de Gênesis, a aliança de Deus com Adão, aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com Isaac, com Jacó, com José. Então, assim, eu acho que às vezes o que nós estamos, e talvez nós, eu digo, enquanto essa sociedade pós-moderna. E se colocando nela também. Quando Sim, você fala nós, né? Eu acho que assim, Douglas, independente de qualquer situação, seja religiosa, seja qual for, todos nós temos que nos relacionar com Deus. Isso traz para nós essa alegria, e mais para frente nós vamos falar sobre Salomão, que eu acredito ser um personagem que todos conhecem. E Salomão, ele vivenciou isso. A riqueza de Salomão virou filme de Hollywood, né? As minas do rei Salomão. Salomão foi o homem mais rico da sua época, e fala-se em ouro, em pedras preciosas, a história famosa da rainha de Sabá, que veio trazendo várias iguarias, né, da Etiópia, na época que era um país muito rico, principalmente por causa dessas iguarias, e ela trouxe pedras preciosas. Então as construções que Salomão fez ficaram marcadas na história. Ele tinha uma condição financeira que era extraordinária. E esse homem que era sábio, que compunha provérbios, que a história conta que pessoas saíam do mundo inteiro para ouvi-lo, ele escreve um livro no final da sua vida chamado Eclesiastes, e é interessantíssimo, porque ele já tinha escrito outros 2 livros, um na sua juventude e outro na sua meia-idade. E o livro da sua juventude é uma linguagem de um jovem que quer
conquistar o mundo inteiro, que sonha com várias coisas. Na sua juventude, ele compõe provérbios, dá vários conselhos para que o povo tivesse sabedoria no seu agir, no seu dia a dia. E o livro de Eclesiastes é o livro da sua velhice. Ele é um senhor com as suas cãs brancas, que está olhando no espelho do seu quarto pessoal e está analisando a sua vida, fazendo uma retrospectiva. E ele agora percebe que ele tentou dar um sentido para a sua vida com várias coisas, com vinho, com festa, Com coisas materiais. com conquistas, realizando os seus sonhos. E ele percebe no fim da vida que se ele tivesse dado mais crédito para aquilo que Deus faz, para as coisas de Deus, ele teria sido um ser mais realizado. E é isso que é importante também, né? Você tem os seus sonhos, né? Você montou um canal e hoje você tem agora um podcast, né? Que vai começar. E já fica aqui embaixo, né? Para todo mundo se inscrever lá no canal, né, Matheus? Isso, a gente fica feliz. Estamos procurando melhorar a cada dia, tanto a nossa parte editorial, quanto também o nosso conhecimento para poder, né, trazer algo que vai acrescentar na vida das pessoas. E isso que é bom, né? Você faz isso por dedicação e por amor, né? Ali isso muda tudo, né? E você falou sobre a questão da aliança com Deus. É muito importante porque quando nós fomos montar a CWD, que é a produtora do Fantástico Mundo de Douglas e também de outros projetos que nós temos, a gente tentou fazer uma aliança. A gente hoje eu, o Washington e a caridade em si. Então a gente passa 1/3 de tudo aquilo que arrecada para a caridade. Então quer dizer, tentamos fazer essa aliança realmente, falar, se começamos algo, vamos tentar fazer junto com Deus ali, né? Porque tem muita gente que fala, pacto, não sei o quê, mas tem a questão da aliança, né? Isso que é bonito. Inclusive, Douglas, isso é tão bonito e é uma coisa que Deus valoriza, que o apóstolo Tiago chega a falar na sua epístola que a única religião pura e imaculada é essa, cuidar dos pobres e das viúvas nas suas necessidades. Que não existe aquela questão de a religião certa, é aquela que torna um ser humano melhor, né? Que realmente você vai fazer a diferença. Eu acredito, Douglas, que essa é uma das maiores incompreensões do ser humano. Jesus, tudo que ele fez foi tentando resgatar o homem, foi tentando trazer o homem de volta para Deus. A gente vê no contexto bíblico e no contexto social que o homem, por mais que Deus se esforçasse, principalmente no Antigo Testamento, isso fica muito claro. Por mais que Deus se esforçasse, por mais que Deus manifestasse, e aí Deus tinha essa estratégia no passado, de manifestar-se com milagres, e ele pensava que se ele fizesse milagres, o povo o seguiria, se aproximaria dele pelos seus milagres. E nós vemos que o homem vai na direção contrária, a ponto de Deus precisar derramar um dilúvio, né? Derramar juízo sobre a terra, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, né? É juízo. Então, Jesus vem trazendo essa mensagem de amor. Judas vem traindo Jesus, trazendo soldados para prender Jesus. Jesus estende a mão para ele, pega na mão dele, dá um beijo no seu rosto e fala, amigo, a que vieste? Então, Jesus ele quer ser amigo. Jesus ele quer se aproximar do homem. E às vezes nessa incompreensão, até mesmo os apóstolos na última ceia, que cena interessante, Douglas. Jesus está ali falando, já revelando parte do que vai acontecer com ele, sobre o seu sacrifício, como ele padeceria na mão dos pecadores. E aí, quando ele vai olhar para os apóstolos, o papo que está rolando entre eles é quem era o maior. É aí que a gente vê, né? Que entre eles a gente se assemelha muito, né? Jesus vai sentar com eles, vai pegar uma bacia de água e vai lavar o pé de cada um deles. Para mostrar que o maior era o menor. Então, assim, é uma coisa extraordinária. E às vezes nós preocupamos muito pouco com o próximo. Né? Muito lindo. E isso que a pessoa entra em depressão, porque ele não vê que, na realidade, é servindo que você está agradando realmente a Deus. É verdade. Matheus, e nós queríamos também pedir para você para assinar o nosso quadro de ouro, aqui aonde
os nossos convidados brilham no geral. Olha só, é um quadro que já tem várias assinaturas. Vá lá no nosso Instagram, vê lá, você descobre, tem uma foto lá de quem são as assinaturas. Tem algumas aqui que eu não dou conta de descobrir de jeito nenhum. Já tem outras que é mais de boa aqui, ó. E agora, o Matheus Siqueira. E assinou o chique ali do negócio, hein? Matheus, gostaria também de te presentear com um livro meu, né? Guerra Obscura, o Nascimento dos Escolhidos. Espero que goste. É uma ficção, né? E também gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, os girantes do mundo. Pessoal, Jesus é muito simples, Jesus te conhece. Talvez nós estamos falando para alguém que vivencia a depressão e tem lutado para sair. Busca em Deus. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser o seu ajudador. Fale com Deus do seu jeito, da sua forma, mas fale com Ele porque Ele é poderoso para te ajudar. E lá tem a questão do batismo? Tem. E aí a pessoa escolhe o nome do filho, não é? E depois tem o batismo. Não, aí o batismo é feito. Não, é porque nós estamos com a campanha Seu Filho com o Nome Douglas Marcos. Como consiste essa campanha? Você grávida de qualquer lugar do Brasil, do mundo ou fora do mundo, você coloca o nome do seu filho de Douglas Marcos. E o que vai acontecer? É segredo, porque até hoje ninguém colocou, né? Mas uma hora vai colocar. Deixa eu te dar uma notícia aqui, tá? A minha esposa está grávida de 4 meses. É uma oportunidade. Só que eu vou te frustrar um pouco, porque nós fizemos o teste e é menina. Mas você não sabe. Seu filho com o nome Douglas Marcos é um nome unissex. Ah, é? Aham. E aí, se você quiser colocar, pode colocar Douglas Marcos ou Douglas Marcos, né? Fica a dica aí, ó. Já vai escolhendo. Olha só, não tem Elisa Marco Antônio? Que até quem não viu o vídeo da Elisa, corra lá e veja, né? Então, vai ter também o... Eu vou te fazer a promessa de pensar com muito Não talento. tá. É isso aí, Matheus. Muito obrigado por ter brilhado aqui no Talk Show, tá? Obrigadão mesmo. E vá lá já, siga, né, o Matheus lá nas redes sociais e também se inscreva no canal dele que está aparecendo aqui embaixo. E também tem uma coisa muito importante. Você fala internet e tudo, você precisa de uma internet de alta velocidade lá, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Internet de alta velocidade é com a OnNet Telecom. Ali temos promoções sempre, uma internet de fibra ótica, muito legal. E também é bom falar inglês, né, Matheus? Isso. Isso aí. E inglês é com Iqbel Idiomas. Não, uma escola onde você não vai aprender apenas o inglês, mas você vai aprender muito mais lá, que tem robótica, tem um monte de coisa lá para as pessoas. E siga também a nossa banda, a Banda Diz, nas principais plataformas digitais. Aqui em cima está o nosso Instagram, aonde você pode seguir lá, que vai ter Reels, vai ter muita coisa. Nós gravamos um Reels massa, não ficou? Sim, senhor. Vá lá para você ver o Reels meu com o Matheus, onde nós falamos que o seu aparelho... Não vamos conversar, não, né? Não vamos... Vá lá, já siga lá. E do lado aqui tem uma dica de vídeo para você continuar girando o nosso mundo com a gente, tá bom? Obrigadão, Matheus, e até o próximo Fantástico Mundo de Douglas. Gira o mundo.